Salve, 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 nono ano, vamos que vamos continuando, pessoalzinho, bora lá? Vamos na página 22, em ditaduras militares na América Latina, vamos junto? Bora! Na mesma época em que vigorava no Brasil uma ditadura, outros países da América do Sul também se encontravam sob o controle de regimes ditatoriais comandados por militares. Esse foi o caso da Bolívia, do Chile e da Argentina, entre outros países. O Uruguai também esteve sob uma ditadura entre 1973 e 1985, mas essa teve um caráter civil-militar. De modo geral, as justificativas para a instalação das ditaduras militares foram semelhantes às utilizadas no Brasil: impedir o avanço do comunismo e manter seus países alinhados com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Na Argentina, durante a ditadura implantada em 1976, 30 mil opositores do regime foram mortos ou são considerados desaparecidos. As ditaduras desses países, mais a do Brasil, criaram em 1975 a Operação Condor, uma aliança político-militar que tinha por objetivo reprimir e eliminar os opositores. A Operação Condor foi considerada pelos movimentos de defesa dos direitos humanos uma multinacional do terror. Beleza, pessoal? Vamos então agora juntos para a página 29, o fim da Guerra Fria e os conflitos no Oriente Médio. O que você sabe sobre o Afeganistão? Onde fica esse país? Qual é a sua história? O Afeganistão fica na Ásia Central. A maioria da sua população segue o islamismo. O nome oficial do país é República Islâmica do Afeganistão. Em 2001, o Afeganistão ganhou as manchetes dos jornais. Dizia-se que ali estava escondido ninguém menos do que Osama Bin Laden. Quem era Bin Laden? Era um extremista islâmico, acusado de ter organizado os atentados terroristas que destruíram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos, em setembro de 2001, causando a morte de quase 3 mil pessoas. Em outubro de 2001, tropas dos Estados Unidos, à frente de forças de outros países, invadiram o Afeganistão. O país foi vasculhado e bombardeado. Muitas pessoas morreram, mas Bin Laden não foi encontrado. Ele seria morto por militares americanos 10 anos depois, em maio de 2011, no Paquistão. Bin Laden foi um produto típico da Guerra Fria e das guerras quentes do Oriente Médio. Em 1979, tropas soviéticas invadiram o Afeganistão. Bin Laden, que havia nascido na Arábia Saudita, foi para lá com o objetivo de lutar contra os invasores. Para isso, recebeu ajuda e treinamento de agentes dos Estados Unidos que lhe ensinaram técnicas terroristas de combate. Em 1989, os soviéticos saíram da região. 2 anos depois, a própria União Soviética desapareceria do mapa e a Guerra Fria terminava. Mas, em algum lugar do Oriente Médio ou da Ásia Central, Osama Bin Laden se preparava para utilizar as técnicas terroristas que aprendera, dessa vez contra seu antigo aliado, os Estados Unidos. Neste capítulo, veremos como ocorreu o colapso da União Soviética e a consequente fim da Guerra Fria. Também estudaremos os conflitos do Oriente Médio que envolvem palestinos e israelenses, mas também o Iraque
o Irã e seus vizinhos. Como vimos, a União Soviética saiu da Segunda Guerra Mundial como uma das potências mais fortes do mundo, líder do bloco de países comunistas. Seu maior rival eram os Estados Unidos, que estavam à frente do bloco capitalista. Em 1947, teve início a Guerra Fria entre os dois blocos. Os Estados Unidos tinham, como ainda têm, uma economia capitalista, com base na propriedade privada dos meios de produção e na circulação das riquezas, fábricas, terras, bancos e etc. E um sistema político com base em eleições diretas. A União Soviética, ao contrário, tinha uma economia baseada na propriedade estatal dos meios de produção e circulação e na planificação econômica. Seu sistema de governo tinha por base o partido único. Não havia liberdade de oposição. As greves estavam proibidas. O governo censurava a produção cultural. Os artistas que não fizessem trabalhos ajustados aos propósitos do governo poderiam ser punidos ou mesmo enviados para campos de trabalhos forçados. Da mesma forma, a imprensa era rigidamente controlada. Notícias desfavoráveis ao regime não podiam ser divulgadas. No plano econômico, o governo soviético decidia o que as fábricas deviam produzir, a quantidade de artigos a serem fabricados, o preço das mercadorias, o salário dos trabalhadores, os locais de venda e etc. Em poucas palavras, não havia liberdade de mercado. Esse intenso controle possibilitou avanço tecnológico em certas áreas, como a exploração espacial, com o lançamento do primeiro satélite artificial da Terra, e a industrialização do país. Com isso, garantiu-se o atendimento das necessidades básicas da população por meio de um sistema de saúde eficiente e uma rede importante de escolas e universidades. Porém, a falta de liberdade extravou a diversificação econômica. Como o governo controlava toda a produção, raramente as indústrias lançavam novos produtos. Assim, do ponto de vista tecnológico, a indústria soviética ficou para trás em relação à dos países capitalistas desenvolvidos. No contexto da Guerra Fria, o governo preferia investir boa parte dos recursos na pesquisa de novas armas e em tecnologias voltadas para a guerra. A produção de alimentos e bens de consumo ficava em um plano secundário. A falta de concorrência e os baixos salários desestimulavam o trabalho e a produção. Os trabalhadores, eles produziam menos do que podiam e a qualidade dos produtos era baixa. Além disso, a população tinha grande dificuldade para conseguir os artigos simples, como roupas, eletrodomésticos e até mesmo alimentos. Essa situação estimulou a formação de um mercado paralelo, no qual era possível encontrar produtos contrabandeados e com preços muito altos. Isso estimulava o descontentamento da população com o regime comunista, além de dificultar ainda mais a expansão econômica do país. Todas essas dificuldades obrigaram o governo soviético a adotar medidas reformistas e iniciar uma tímida abertura política. Buscava-se, assim, garantir o crescimento econômico e aliviar as pressões populares que exigiam mudanças. Essas mudanças ganharam força a partir de 1985, ano em que Mikhail Gorbachev assumiu a liderança da União Soviética. Beleza, galera? Paramos então aqui na página 31
E continuamos na próxima aula falando sobre a perestroika e glasnost. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Fui.